seu aí, eu arredondo o meu aqui. Não sei se você tem a mesma opinião minha, mas eu acho que é bom o São Paulo ter caído nesse grupo muito difícil, esse grupo da morte, e pro Grêmio também. Porque se você jogar esses grupos com seus rivais ou com grandes adversários, você se fortalece. Você, arrumando logicamente o time, deixando ele arrumadinho, você passa fortalecido para a fase seguinte, né, para as oitavas, quartas. Por exemplo, o Boca Juniors, que é muito tradicional, pegou um grupo mais fácil da Libertadores. O Santos pegou um grupo fácil. Pode ser um engodo, né? Por exemplo, o Cruzeiro foi praticamente a melhor campanha na última Libertadores. E todo mundo sabe o que aconteceu agora. Caiu nas oitavas. E caiu, foi rebaixado. Nas oitavas. Você concorda? Eu acho que o grupo da morte é bom, fortalece. Eu não só concordo, como eu ia trazer até dados para esse argumento. Por exemplo, nas duas últimas Libertadores, as duas melhores campanhas foram do Palmeiras. O Palmeiras caiu numa na semi e na outra caiu na quarta. E o Grêmio, que passou em segundo nessa atual Libertadores de 2019, chegou na semi. Boca Juniors ficou em segundo grupo do Atlético Paranaense. Sim, foi semifinalista. Foi semifinalista. O grupo difícil, ele de certa maneira deixa os jogadores mais calejados. Deixa. Concordo. E eu acho que isso é importante. Fundamentalmente na Libertadores, é importante passar em primeiro, mas passar com a melhor campanha num torneio como a Libertadores não necessariamente diz que você é o próximo campeão. Porque é um jogo de Copas, não é um jogo de mata-mata. Até na Champions League, se você for ver, não é grande coisa você ter a melhor campanha. O Bayern de Munique teve a melhor campanha agora, mas eu duvido que ele vai ser campeão. Eu acho difícil também pro Bayern, mas sobretudo na Libertadores, eu acho que é mais importante você pegar as pedreiras logo de cara, para você sentir o que é esse espírito de Libertadores. Exatamente. Vamos pegar a campanha do Flamengo. A campanha do Flamengo na Libertadores na primeira fase com o Abel é ruim. É ruim. De mediana para ruim. O primeiro jogo... Ficou arriscado de não classificar, né? O primeiro jogo do Jorge Jesus pela Libertadores, que ele perde no Equador pro Emelec, é um jogo ruim. Foi. Mas foi um dos poucos jogos ruins. Exato. E aí, é a partir de um jogo ruim que ele começa a... Não, ele aprendeu a lição. Exato. Ele não é teimoso, né? E quando você tem jogos bons, mas com equipes fáceis, você de certa maneira... Mas será que eu vou mudar? Acomoda, né? Acomoda. É verdade. É isso. Eu penso da mesma maneira. Isso. E, ao contrário do que o Morgantini falou, acho que o São Paulo vai passar sim. Não sei se em primeiro, mas que vai passar, vai. É possível que o São Paulo vai deixar a LDU tomar essa vaga dele, né? Olha, é um grupo, como você falou, grupo da morte. Sim. Eu, entre São Paulo e LDU, eu fico com a LDU. Se o São Paulo não contratar... Não, acho que o São Paulo vai contratar. E deve perder, talvez o Antony não agora, mas no meio do ano. Talvez o Arboleda vai ser vendido por conta daquela situação, bobagem que ele fez, mas aí tem um Valse, um garoto muito bom de bola, tá até na seleção pré-olímpica também. E o São Paulo vai contratar, sem dúvida. O São Paulo não vai ficar só com esses jogadores. Tem que contratar, tem que ir no mercado, porque do contrário, acho que o River e a LDU, com o plantel que tem, leva vantagem. Se bem que o Morumbi, nossa, o Morumbi na Libertadores é um negócio... É diferente, mas tem que ver se a torcida vai tanto querer... Tanto quanto o Maracanã pro Flamengo. Sim, mas tem que ver se a torcida de São Paulo vai querer abraçar. Acho que vai. Porque tá carente, cara, tá carente. Porque quando a torcida de São Paulo fala, eu não vou, o Morumbi fica no deserto. Mas Libertadores é difícil, cara. Tomara. Sim, eu falo por experiência própria. Mesmo São Paulo meia boca como tava em 2016, era 55, 60 mil pessoas. Sim, e o São Paulo chegou na semi, naquela Libertadores com aquele mar vermelho, sinalizadores, a recepção, a chegada do ônibus do time, é outro patamar, cara. E não, e só chegou lá por causa do Morumbi. E aí, infelizmente, pegou o Guerra e o Borja numa noite inspirada, e os caras deitaram e rolaram. Mas não era pra ser campeão, aquele time não era grande coisa. Não tinha como ser campeão. O Bausa também, eu não gostava muito dele. El Patão Bausa. Mas pra você ver, o São Paulo foi na Bacia das Almas e chegou na semifinal. Chegou, e não fez melhor campanha, pelo contrário, jogava um jogo copeiro com a... Mas ele dá sorte contra o River, ele costuma dar sorte contra o River. Até mesmo nessa Libertadores, eles caíram no mesmo grupo, o São Paulo empatou lá na Argentina e ganhou aqui no Morumbi. O Caleri matou a pau. O Caleri é um cara que... Pode ser que o Caleri venha. O Caleri há muito tempo vem sendo especulado no São Paulo, e pra mim ele tem futebol pros sul-americanos. O difícil é que a grana que ele ganha na Europa é muito sedutora, né? Mas pra ele é bom, né, cara? Até pensando em seleção argentina, por que não? Sim. E ele encaixou no São Paulo, né, cara? Ele já é um ídolo. Tanto quanto é o Pato, que infelizmente não deu certo. Agora, dessa vez não.
Mas é isso, vamos ver. Não, Acho que São Paulo vai se reforçar e deve passar sim. Eu gostaria de ver o Caleri de novo no São Paulo pelo futebol brasileiro. Acho que o cara é craque de bola. Caleri, o Palmeiras tentou ele, Independente da nacionalidade do jogador ou do técnico, se for bom, se contribuir pro futebol, tem que vir. E ele foi parar num time lá do B da Espanha. Foi. E sim, eu já teria voltado, mas eu entendo que dinheiro nessas horas fala mais alto. Sim, se o São Paulo vai se desfazer do Pato, Pode ser, porque você precisa pagar o salário do Caleri, que não é baixo. Isso, exatamente. Bom, então para finalizar nosso vídeo, vamos falar, lógico, sobre o Mundial de Clubes. Nesse sábado, não sei se ainda vai dar tempo de jogar o vídeo no ar. Não, tem nada não. Nossa, vai ter que ser em duas partes. 42 minutos já. Mas vamos lá. Bom, vai ter o Mundial de Clubes nesse sábado. Liverpool e Flamengo, repetindo aquela final de 1981. O Flamengo vai jogar de branco, por superstição, porque o Flamengo foi campeão jogando de branco, na época lá do Zico. E aí, o que você acha que vai dar? Eu acho que vai ser, lógico, um jogo difícil, mas o Liverpool vai prevalecer com seu favorito. 2-1. Eu comentei isso até com o Morgantini e ele ficou com medo de dar um placar, né? Mas está confiante no Flamengo. Tá confiante, ficou com medo de dar um placar, mas assim... É sempre um enigma saber se os ingleses estão levando a sério ou não o Mundial. Pois é, eu tenho essa sensação que não estão levando a sério. Eu sempre tenho essa dúvida. Porque... O Manchester levou, tanto que já foi bicampeão. Sim, né? Porque quando... Agora o Liverpool parece que... porque parece que o Liverpool... Você pega, por exemplo, na Amazon, um filme sobre o Steven Gerrard. Você vê que o filme fala sobre... a conquista da Champions, 2005, mas não fala nada do Mundial. Não fala nada do Mundial. Talvez porque, lógico, eles perderam. O Rogério Ceni fechou o gol. Mas no final, foi engraçado você citar isso, porque no final, a premiação individual que o Rogério ganhou como craque do Mundial, ele foi cumprimentar o Gerrard, que foi o bola de prata, e o Gerrard estava abatido, chegou a chorar. Então, e aí, o próprio filme do Gerrard mostra um longo trecho da perda do campeonato inglês para o Manchester City, mostrando que foi a bola que o Gerrard perdeu pro... Agora me foge o nome do jogador do Chelsea, que fez com que aquela derrota em casa fosse crucial para que não alcançasse a pontuação. O que eu quero dizer com isso? Se o time inglês entrar para ganhar, entrar levando o Mundial a sério, pensando que se perder é o fim do mundo, sim. Não é um título inédito. Exato. Aí eu acho que o Liverpool é favorito. Se não é o Flamengo. Se eu tivesse que apostar amanhã, eu apostaria no Liverpool, porque eu acho que o Alisson vem numa excelente fase. Fechando o gol, né, cara? E o Van Dijk vai jogar. Van Dijk melhor vai jogar. Zagueiro do mundo, segundo melhor jogador da FIFA. Gosto sobretudo do trio Salah, Firmino, Mané. Pra mim é o melhor trio do mundo, viu? Melhor trio do mundo. O lateral que o Galvão Bueno falou recentemente que não joga nada, o inglês. O lateral esquerdo? É. Robertson, ele tá louco, ele é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Então, o Galvão... O Arnold é o melhor lateral direito do mundo, disparado. Isso. E aí o Galvão soltou essa pérola e... besteira. Justamente, quando eu olho pra essa lateral esquerda... Ele é mais jogador que o Felipe Luiz. Justamente, eu olho pra essa lateral esquerda, eu fico pensando, puxa vida, será que alguém vai conseguir... Será que na hora do vamos ver, o Flamengo vai conseguir segurar esses caras? Sabe, ainda que o Gerson, pra mim, esteja jogando a nível... Ele tá mal. Não tá jogando bem. Não jogou bem na final da Libertadores contra o River e não jogou bem a semifinal. Eu gostei. O Diego entrou melhor do que ele. Mas eu acho que nisso o Jorge Jesus deve manter o Gerson ainda. Não, claro. Porque o Diego acho que ele não é muito bom jogador, mas assim, parece que ele tá sentindo. Não tá jogando bem. E acho que, sobretudo, vai depender se o Gabigol vai conseguir, às vezes, ao invés de querer definir, passar, ao invés de querer definir, Bruno Henrique e Arrascaeta estão salvando o Flamengo, hein? Estão salvando o Flamengo. Tem que ver se o Bruno Henrique e o Arrascaeta vão ter a mesma magia para amanhã. É verdade. De certa maneira, quando a gente fala do time europeu, sendo favorito sobre o sul-americano, é porque a gente vê que o quadro de jogadores desmassa. Só que, por exemplo... A última vez que um sul-americano foi campeão, foi o Corinthians contra o Chelsea. Contra o Chelsea, 2012. Qualquer pessoa que falar pra mim que o Chelsea entrou ali disposto a ganhar, eu falo, você tá de brincadeira, né? É um jogo completamente... Eles deu muita sorte que eles não renovaram com o Drogba, né, cara? Se o Drogba tivesse ali, tinha guardado no mínimo uns 2 gols, cara. Eles erraram gols demais. O Chelsea meio desinteressado, perdendo muito gol. Foi. Sabe, o Chelsea já vinha campeão de várias coisas na Europa.
tem o desgaste de ter que sair da Inglaterra para ir jogar. Eu acho que só desses europeus que vão ao Mundial, acho que só os times espanhóis e alemães é que levam mesmo a sério. Eu ia Eles comentar entram pra ganhar, isso. né? Principalmente Barcelona e Real Madrid. A ideia da Europa continental, e existe, pelo menos no ponto de vista da historiografia, uma separação da Inglaterra dessa Europa continental. Sim. Eu acho que, nesse sentido, os espanhóis, portugueses, os italianos, os alemães levam mais a sério. Tanto é que isso fortalece muito aquele primeiro título do São Paulo contra o Barcelona do Cruyff. Sim. Né? O Barcelona entrou pra ganhar aquele jogo. E foi atropelado com o time do Tele. O Raí acabou com o jogo. Jogou demais. Curiosamente, nos bastidores, agora que comemorou o aniversário da conquista e tudo mais, veio uma declaração de que houve um acordo de cavalheiros entre o Tele e o Cruyff para jogar a bola, para os caras não baterem, para que fosse de fato um encontro de escolas. O Guardiola já falou várias vezes que ele era jogador do Barcelona na época. Ele elogiou muito o time de São Paulo, elogiou muito o Raí, muito o Tele Santana. Não, e não só apenas o Raí. E o próprio Cruyff falou, se a gente já que era para ser atropelado, então que fosse pela Ferrari, como foi o São Paulo. Aquele jogo, você tem o Toninho Cerezo, uma partida brilhante. Final da carreira, mas jogando muito. Doriva segurando bem. Isso. Palinha. Pra deixar o Cerezo jogar um pouco mais. Cafu jogou bem. O Palinha jogou demais aquele jogo. Miller foi bem. O time de São Paulo em si foi muito bem. Mas o Raí decidiu, né, cara? E o Raí, naquela falta, ele decidiu. Espetacular. Ele decidiu. O Bizarreta, que era um goleiraço, um dos melhores do mundo na época. Era um dos melhores do mundo na época, e você tinha, por exemplo, Stoichkov. Você tinha o Stoichkov, que é o técnico da Holanda hoje em dia. E você tinha também o Laudrup. Então, assim, você falar com o time do Barcelona. Nossa, era um timaço. Era um timaço. Vinha sendo campeão. O melhor treinador do mundo na época. Aí depois, o São Paulo consegue um feito que é ganhar do Milan, que você tinha uns caras como o Maldini. Aí você, poxa, quem será que é esse Maldini? Pô, o Maldini, cara, um dos maiores. O melhor zagueiro que eu vi jogar. O melhor zagueiro que eu vi jogar. Aquele time do Milan era também inacreditavelmente bom. Né? Então, com esses jogadores, era muito bom mesmo. Que jogou depois uma década, depois daquela partida. Foi a base para a seleção vice-campeã em 94. Exatamente. E eu acho que nesse sentido os europeus do continente levam mais a sério. O Porto, se tivesse indo, meu Deus do céu. Foi campeão em 2004. Né? Sim, com o Mourinho na frente. Portugal ia estar parado. Porque ia ser meio que uma espécie de reencontro. Benfica contra Porto, porque o Jorge Jesus é muito vinculado ao Benfica. Exato. Então ia parar Portugal e ia parar o Brasil. Bem lembrado. Mas do aspecto do Liverpool, toda vez que vai um time inglês pro Mundial, eu fico meio com o pé atrás. Porque eu imagino que se fosse, por exemplo, um Arsenal da vida, piorou. Então o Arsenal olhar para aquilo e falar, puta, que coisa chata, sabe? Eu vou ter que ir até a Ásia jogar isso. Não tem como mandar o meu time aqui. Não tem como mandar o Everton, não. Manda esses caras. E aí talvez o novo formato que vai começar a vigorar a partir de 2021 modifique isso. Porque vai ser como se fosse uma Copa do Mundo, né? De 4 em 4. Com essa mudança, nessa perspectiva de criar uma Copa do Mundo, aí sim, esse Mundial de Clubes vai ficar interessante. Lógico, vai ter muito dinheiro envolvido. E sobretudo acho que vai atrair o interesse de outras regiões. Então, por exemplo, o futebol africano, que tem um único representante, igual o sul-americano, igual o europeu, igual todos. Mas futebol africano, tirando o Mazembe, que foi uma zebra inacreditável, o que o Raja Casablanca foi uma outra zebra. O que diz o Mundial de Futebol Africano? Diz quase nada. Você, ao mudar o formato, você atrai outros povos, sabe? Jogadores lá. Então, por exemplo, o Monterrey jogou bem, só que para os americanos, ter um representante lá talvez sim desperte o interesse. Sim. Eu vejo que na América do Norte é o interesse dos mexicanos. É verdade. Do restante não vejo. É verdade. Talvez isso mude um pouco, né? Esse paradigma. Né? E tomara que rode o mundo. Não pode só ficar ali Japão, Marrocos e Catar, né? Tem que rodar o mundo. E o próprio Gianni Infantino já deu uma entrevista reclamando que essa baixa presença de público o incomoda. Essa experiência com pouco torcedor fez no Catar porque é a próxima sede e tudo mais, a impressão que eu tenho é que o Gianni Infantino se arrependeu. Porque no Japão geralmente dá mais gente, né? No Japão você tem uma cultura futebolística que até o Zico projetou lá. São Paulo foi tricampeão lá. São Paulo foi tricampeão, você teve o Dunga jogando muita bola no Japão, você teve o Zico, você tem o Oswaldo de Oliveira enquanto treinador, Levi Coupe enquanto treinador. Amoroso teve uma ótima passagem. O Amoroso foi campeão. Amoroso, bem lembrado Amoroso, enfim. Todos esses brasileiros ajudaram a criar uma cultura de futebol no Japão.
que ela, de certa maneira, não tem no Catar. Qualquer cultura de futebol que você tem no Catar. É verdade. Vamos ver, né? Vamos ver. Então você concorda comigo? Eu acho que vai dar Liverpool, mas com um asterisco, com um pezinho atrás, né? Talvez porque Klopp e o Liverpool não estejam com tanta gana de ser campeões. Eu confesso que eu não consegui entender se o Klopp quer ou não ganhar esse título. Eu acho que ele tá muito mais meio dúbio, né? Eu acho que ele tá muito mais preocupado com o campeonato inglês, com outras coisas. É porque não ganha há 30 anos, né? O Liverpool, desde que mudou pra Premier League, não ganhou mais. Desde 89 não ganha o campeonato inglês. E isso para os torcedores do Liverpool, eu até deixo como dica o pessoal assistir o filme sobre a vida do Gerrard. Ele meio que mostra o peso. Até eu vou assistir, não vi ainda. Tá na Amazon e ele deixa esse recado. Olha, eu ganhei a Champions, que o pessoal não ganhava, mas eu falhei no campeonato inglês. Isso. E o campeonato inglês para o time do Liverpool hoje é um tema sensível. Já não é tanto pro City, que já é tricampeão, né, seguido. Exatamente. Agora eles querem a Champions, né? Agora o City não faz mais questão do campeonato inglês, que é a Champions. A gente poderia até pelo Guardiola, que é um especialista nisso, né? A gente poderia fazer uma analogia com esse time do Flamengo, que foi campeão brasileiro, que tudo bem, tem o interesse de defender o bi. Isso, o Palmeiras também, já ganhou o Brasileiro em 2016, só que, ano passado, agora que é a Libertadores de novo. Só tem um título. Só tem um título. Há 20 anos. Então, por exemplo, a música do Fito Paz, que quase todas as torcidas adaptaram, que é Idália, Alegria, Alegria, Coração, a torcida do Palmeiras usa ainda a expressão, igual a do Peñarol, que a Taça Libertadores é obsessão. A torcida do Colo-Colo, para diminuir um pouco a pressão, porque só tem também uma Libertadores, fala que a Taça Libertadores é uma honra, é um honor. Então, assim, cada time adaptou um pouco o canto de Idália, Alegria, Alegria, Coração. A torcida do River fala obsessão. A de São Paulo também, para diminuir a pressão um pouco nos caras. Foi a 2 jogos lá em São Paulo, do São Paulo, um no Pacaembu e outro, lógico, no Morumbi. É incrível, de 10 minutos é Libertadores. Porque... Obsessão. São Paulo é tricampeão, né, cara? 6 vezes finalista. Sim. Cria uma identidade, né? Não, e não apenas cria uma identidade. Eu desafio qualquer pessoa a falar qual torneio tem nome mais bonito que Libertadores. Libertadores da América. Não começou com esse nome, começou como Copa dos Campeões da América e mudou, se não me engano foi em 65, para Libertadores, em homenagem aos Libertadores mesmo. E de certa maneira, importante homenagear todos esses heróis do 900, Simão Bolívar, José Martí. Aula de história, futebol é cultura. Viu? Isso. Mas sobre Simão Bolívar, Francisco de Paula Santander, você tem o Artigas no Uruguai, enfim, todos esses líderes, de certa maneira, criaram uma identidade política, uma identidade cultural, uma identidade linguística para essa nossa região. Homenageá-los com o nome do principal torneio. Enfim, Champions League pode ter um nome bonito, mas é algo que uma criança de 8 anos pensaria. Nossa, Liga dos Campeões. Antes era a Copa dos Campeões da Europa. Então não é um nome bonito. Agora, Libertadores, não é o da Libertadores. Libertadores é a competição mais bonita que tem. É verdade, é isso. Bom, ao contrário do que o próprio Morgantini fala, eu não vou torcer contra o Flamengo, porque eu não gosto do Liverpool, não gosto. Vou assistir, de camarote. Eu vou falar que eu vou assistir porque eu confesso que eu acompanho pouquíssimo futebol europeu. Eu vou até cometer um pecado aqui que vai dar vários dislikes no vídeo. Eu acho futebol inglês chato. Não consigo ver uma partida de futebol inglês. A não ser que seja clássico, né? Nem os clássicos. Eu acho aquelas linhas duras demais. Não gosto. Falta habilidade, né? Não, né? Eu nem sei se falta habilidade, não vou entrar nesse mérito. Eu acho as linhas duras, não gosto do estilo de jogo. Eu gosto de futebol sul-americano. Me bota pra ver um jogo... Tem mais raça, né? Mais pegada. Um pouco mais raça, um pouco mais pegada e sobretudo assim, futebol sul-americano parece que é algo muito mais real pra mim. Se é pra ver futebol inglês, futebol alemão, eu prefiro jogar videogame. Isso, nesse caso você tem razão. Eu gosto muito de futebol europeu, mas eu concordo. O jogo de amanhã, eu tô torcendo pra que tenha gol pra eu beber cerveja. Claro, isso. Vamos apreciar o futebol, né? Exatamente. E, sei lá, que o Flamengo tenha, sorte. Vocês vão ganhar o bi, meu time é tri. Pode ser. Não vai passar o São Paulo, não. Não vai passar o meu tricolor, não. Pode ser bicampeão e pro Flamengo é bom porque talvez isso até incentive os rivais cariocas a se organizarem. Exatamente. O Botafogo puxa pra cima, né? Eu acho que puxa. Tem até um trabalho de um economista da GV analisando essa relação de contratação na economia mineira entre Atlético e Cruzeiro. O Vasco fez aquela promoção, né, de sócio-torcedor, que agora hoje é o maior, né? Tem o maior número de sócios-torcedores do Brasil. Exato. E eu ia comentar o seguinte, o Botafogo tá indo para essa perspectiva clube-empresa, tentando atrair investimento na ordem de 200 milhões arrumando a casa,
casa para poder rivalizar com o Flamengo. Claro. Eu Tem o acho, Bragantino agora, que é muito eu bom acho também, interessante São Paulo. essa projeção da rivalidade Flamengo-Palmeiras, só que pro Palmeiras, o rival é um corintiano, é um São Paulino, é um Santos. É a questão do Estado. Sem dúvida. Criou-se recentemente essa rivalidade Palmeiras-Flamengo, que é boa pro futebol brasileiro, mas eu não sei se ela é duradoura. Não. Eu acho que é Se o Flamengo, se passar essa fase boa do Flamengo ou do Palmeiras, acaba. Então eu acho que é duradouro pro Flamengo a rivalidade com o Botafogo, com o Vasco, Fluminense. E esses times cariocas, ao verem o Flamengo se organizar, eles vão correr atrás do prejuízo. Com O certeza. Botafogo está encontrando o caminho do clube empresa. O Vasco precisa. Aí a gente volta numa questão do primeiro bloco. É ruim você ver um Abel falar, o presidente falou que vai me pagar, não sabe quando, mas vai. Você já chega para um Pois é. clube que tem esse nível de organização, É estranho. chega a ser escárnio. Isso. Não, é você falar, olha, você finge que paga ou finge que treina, igual o Vampeta falou no Flamengo nos anos 90. No 2000, isso. Eles fingem que pagam ou fingem que jogam. Então assim, não pode ser assim a relação. Pode, né, cara? Sabe? O futebol é movido à paixão, né, da torcida. Por exemplo, Não dá pra brincar com isso. Existe toda uma discussão de parte de vários vascaínos compensa jogar sempre em São Januário? Porque tem muita gente que não chega a São Januário para ver um jogo. Que teria Joga que no equilibrar Maracanã, como entre jogaram São hoje na rodada Januário do Brasileiro, e né? Maracanã. Teria que ter um Isso. equilíbrio entre os dois. Sim. E a diretoria do Vasco, às vezes, acha que não. Então, por exemplo, o Vasco tem um problema político que é aceitar um não patrocínio de um dono de uma empresa que é apoiador do atual presidente do Brasil. Aceitar ou não é uma questão política, mas Avan, né? Avan, falando do caso. Luciano Davan, no caso. Avan e Vasco. Cara pavoroso, meu Deus. E o Vasco, a torcida tá pedindo para que não, porque o Vasco tem uma história política Tem. bastante... Ser progressista, Exato. primeiro time a admitir negros no time, né? E ser campeão e mostrar que havia sim a possibilidade de inserção do negro na sociedade, sobretudo pelo esporte. Sem dúvida. Nesse sentido, se o Vasco então tiver o patrocínio da Van e o time começar a ganhar, a torcida vai conseguir olhar pro dono da empresa com outros olhos? Vai mudar a história do clube? Não sei, isso é uma questão que os vascaínos têm que responder. Era hipotético. É hipotético, mas de certa maneira o Vasco, em relação ao Flamengo, é o primo rico e o primo pobre. Sem dúvida. Botafogo e Flamengo, primo rico. Não adianta e primo falar que é pobre. Fla-Flu, que não é. A maior rivalidade do Rio é Vasco e Flamengo. Não é Sempre Fluminense foi. e Flamengo. Fluminense e Flamengo foi uma rivalidade construída na Romântica, literatura. né? Porque os grandes pensadores, o Nelson, né? O Nelson Rodrigues, Tantos outros eram Fluminense, outros eram Flamengo. Não apenas o Nelson Rodrigues, o próprio Léo Batista, Isso. decano da Rede Globo, comentava. Ele é Botafogo. Ele é Botafogo e ele comentava que ele chegou a ver Fla-Flu com o Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues ficava muito mais preocupado em tentar compreender a paixão da torcida. Isso. Como esse Que Flamengo. aí entra naquele aspecto que a gente falou no início, né? Dessa romantização do Rio de Janeiro, que de certa maneira está deixando de ser capital, então está se apegando a coisas de uma tradição até mesmo do trabalhismo, varguismo, da década de 40, 50. O Getúlio Vargas fez comício nos anos 40 Em São Januário. né? Com Heitor Villa-Lobos regendo o hino nacional. Isso. Então, assim, eu acho que essa rivalidade Flamengo e Fluminense é muito mais uma rivalidade histórica, como se fosse um Sansão. Sim. E a rivalidade mesmo da massa é Flamengo e Vasco. Não tenho dúvidas disso. Concordo. Até porque o Flamengo é a maior torcida do Brasil, todo mundo sabe, e a do Vasco é a quinta, né? Tá atrás do Segundo o Palmeiras. IBGE, seria a maior torcida do Brasil, seria do Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e Vasco. Isso é fato. Isso Essa sim, fato consumado. eu acho Os maiores. que eu acho que o Corinthians teve sim chance nos últimos anos de passar, mas agora com esse Opa, gás atrás. do Flamengo não sem segura de novo. Sem dúvida. E o São Paulo estagnou porque, lógico, há 7 anos não ganha títulos. Ganhou um título atrás do outro nos anos 90 e 2000 e agora estagnou. E essa estagnação de São Paulo já começa a refletir no índice criança torcedora, Sim. que está diminuindo aquele fênomeno de 2000. E a gente agora vê... agora que é ou Palmeiras ou Flamengo. São Exatamente. os campeões aí dos últimos anos. Né? E o São Paulo, se não organizar a casa, eu vi esse filme. Acho que vai, cara. Acho que o Leco tá pra sair. Tem mais um ano de mandato, mas deve sair. Deve entrar alguém da oposição com qualidade. E aí deve voltar, lógico, o Rogério. Muricy talvez seja diretor. Né? Talvez o Marco Aurélio Cunha também venha pra contribuir. Eu não gostaria que o Marco Aurélio Cunha voltasse. Eu acho que é preciso
dar espaço para uma molecada no São Paulo. Renovação. Alguém mais profissional e alguém que tenha muita identificação como o Muricy, né? Exato. Eu não conheço os partidos políticos de São Paulo, É bem conturbado. mas eu poderia falar que, por exemplo, a oposição no Palmeiras está se organizando de novo em torno do Paulo Nobre. A oposição também no São Paulo está. Em torno do nome do Casares, que era o diretor de marketing, uns 5, 6 Flávio anos Casares, uma coisa Isso. assim, Flávio Casares. Isso. Que seja então o Casares, mas é importante que o Leco saia o quanto antes de São Paulo. Claro, vai sair. O São Paulo, ele tá num jejum que quando a gente olha para os outros grandes, Não é normal, né, cara? de São Paulo pelo menos não é normal. Dos times de São Paulo é o que sempre ficou menos tempo sem ganhar alguma coisa. Sempre o Corinthians, Palmeiras, até o Santos ficaram mais tempo. Sim. Né, na seca. E é um jejum que começa a provocar danos, assim, no maior patrimônio que todo clube tem, que é a torcida. Claro, a ponto do sem noção do Arboleda aparecer com a camisa do Palmeiras e Deus nos acuda, né? E você imaginar que o São Paulo iria ser refém de um jogador como Arboleda para ser craque. Pois é, eu acho que ele deveria ser vendido e dar a chance pro Valse. Eu falei isso, o Arboleda pra mim vai pular o muro, porque Acho que o Palmeiras não vai, não. poderia ir por conta dessa questão. O O Palmeiras São Paulo não vai vender ele pro Palmeiras, né? Sem chance. Os grandes de São Paulo têm essa dificuldade de vender jogadores um para os outros, porque você tem aquela famosa lei do ex no Brasil. Então, por exemplo, o Rivaldo, quando pulou o muro, fez um estrago. Foi. O Júnior lateral, quando pulou o muro, fez um estrago no Palmeiras. Verdade. Serginho Chulapa fez um estrago quando pulou pro São Paulo, vindo do Santos. Ao contrário, quando saiu do São Paulo pro Santos. Não, mas ele veio, não veio do Santos. Não, São Paulo, ele veio do São Paulo, Isso. aí nos anos 80 ele foi pro Santos. Exato, fez um estrago também. Foi, então, campeão paulista. perdão pros Tranquilo. nossos espectadores confundir a ordem dos produtos. O Negão fez um estrago, como o Muricy chama ele, o Negão fez um estrago, Serginho Chulapa. E tantos outros exemplos, né? Não, e é por isso que os times de São Paulo têm um pouco de receio de fazer essa troca. É verdade. O próprio Rogério, que foi lateral do Palmeiras, depois quando foi pro Corinthians, fez um Foi bem, estrago, foi campeão, né? foi bem. Isso. Então assim, é difícil. O Zete veio do Palmeiras e um dos maiores goleiros da história do São Paulo. O Zete, imagina, o Zete olhava pro lado e tinha um tal de Veloso treinando com ele. E tinha também um tal de Sérgio. Os três foram goleiros multicampeões. O Zete foi melhor que os três, né? Eu acho que o Zete e Veloso jogaram no mesmo nível, só que o Zete teve uma carreira mais vitoriosa. Muito mais vitoriosa. Então essa Era a troca... reserva do Tafarel, que era a o melhor goleiro da Tafarel, época, né? Então essa troca de jogadores entre os grandes de São Paulo geralmente produz os estragos. É verdade. Vamos ver o que vai dar, né? Então é isso, galera. Esse é o último vídeo de 2019. Inscreva-se aí no nosso canal, segue aí o Thiagão no Twitter, eu vou deixar pra vocês novamente aqui no GC, pra vocês seguirem ele, seguirem também o meu Twitter. É isso. Valeu, galera. Um abraço. Obrigadão. Até 2020. Até 2020.